Aleluia, graça e paz, irmãos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deixa eu tirar esse fio que eu estou toda enroscada aqui. Pode deixar aqui. Amados, que honra poder estar aqui, poder ministrar aos irmãos. Eu agradeço a liderança da igreja, o pastor Guilherme. Eu disse para ele que ele é corajoso por me convidar, mas graças a Deus, aprove ao Senhor nessa noite que eu trouxesse a palavra aos irmãos e que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu creio que Ele tem algo extraordinário a ministrar aos nossos corações, amém? Essa é o culto chamado aqui o culto da vitória, não é mesmo? E eu quero falar nessa noite sobre saúde mental. Eu quero falar nessa noite sobre a saúde da alma, à luz da palavra de Deus, porque nós estamos terminando o mês de janeiro, e o mês de janeiro, queridos, ele é chamado janeiro branco. Quantos já ouviram esse termo? Né? Tem o setembro amarelo, tem o outubro rosa, novembro azul, e cada um desses tem uma campanha, né, de alerta, de prevenção. E o janeiro branco, ele é um movimento social e cultural, né, brasileiro, criado em 2014, para alertar as pessoas a promover saúde mental, saúde psicológica, né, para uma reflexão sobre o bem-estar emocional das pessoas. Por que janeiro branco? Que geralmente vira o ano e nós temos como um recomeço, né, uma página em branco o mês de janeiro. Então hoje eu quero falar com os irmãos a respeito desse autocuidado, à luz da palavra. Creio ser necessário falar sobre esse assunto dentro das igrejas, né? Houve um tempo em que não se falava sobre isso, houve um tempo em que se espiritualizava todas as coisas, ciência era um embate com a religião, e que graças a Deus isso tem se quebrado, e nós temos visto aí Deus realizando muitas coisas através de médicos, através de terapeutas, né? E nós estamos então aí acostumados a falar de vitória, né? Vamos falar da noite da vitória. E nós muitas vezes consideramos vitória o quê? Aquela resposta de oração, a porta do emprego que abre, aquele dinheiro tão esperado que saiu, aquela pessoa que eu estava convertendo, que eu estava orando, se converteu, né? Um problema resolvido, o inimigo foi derrotado, e nós temos todas essas coisas por vitória nossa. Mas existem algumas guerras que elas são internas. Existem algumas batalhas que elas são invisíveis. Existem algumas guerras no nosso interior que ninguém vê, não é verdade? Porque nem toda vitória ela é visível. Há vitórias que acontecem aqui dentro. Há guerras e há batalhas travadas aqui dentro, né? Vitórias silenciosas, vitórias que muitas vezes quem está ao nosso redor não consegue enxergar. Mas sem essas vitórias do nosso interior, nós não conseguimos prosseguir. Amém? Eu quero ler com vocês Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Achou já? Esperto. Amém, amados? Provérbios 4, 23. Diz lá o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Por quê?
porque dele procedem as fontes da vida. Nós podemos ver aqui que a Bíblia, ela não foge do assunto comportamental, de pensamento, de emoções, quando é no campo da nossa alma. Mas nós vemos aqui Deus nos alertando quanto ao cuidado da nossa mente. Deus alertando quanto ao cuidado do nosso coração. Antes de prosseguirmos, eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Amém? Pai amado, nós, diante da sua palavra, nós nos inclinamos, nós nos curvamos, porque nós cremos, Senhor, que a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, a tua palavra ela renova a nossa mente, a tua palavra ela é a água, Senhor, que nos purifica. Que o Senhor nos santifique pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, nós te pedimos nessa hora que o Senhor traga revelação da tua palavra. Que essa palavra ela caia num solo, Senhor, fértil do nosso coração. Nós, Senhor, calamos todas as vozes, ó Deus, que venham nos atrapalhar e nos distrair. E que fale o Senhor e somente a sua voz seja ouvida neste lugar. É o que nós pedimos e é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos aqui nesse texto tão conhecido, e até muitas pessoas, palestrantes fora da igreja, usam esse texto de Provérbios e alguns outros, né? Porque é chamado de o livro da sabedoria. Então, eles usam esse texto que aconselha a guardar o coração acima de todas as coisas, como algo muito precioso, que se deve guardar como uma joia, que nós precisamos cuidar, porque dele procede o quê? Todas as nossas ações. Nós precisamos entender que coração aqui na Bíblia não é esse órgão que está batendo aqui dentro, tá? E aqui está dizendo que ele é a fonte dos pensamentos, fonte dos sentimentos, fonte das nossas ações. Se você não guardar isso que é a fonte, que vai dar rumo para a sua vida, tudo vai determinar do que está guardado aqui ou aqui, no nosso coração. Por isso, guardar significa proteger esse interior, proteger como a maior riqueza, o maior bem que Deus nos deu. Deus nos deu, e tudo que Deus nos deu, Ele confiou a nós. Ele confiou a nós uma vida, sua vida é preciosa. Ele confiou a nós uma vida interior, que aqui está chamando de coração, que é o maior tesouro, o maior bem que você tem. E a Bíblia está dizendo a nós, guarde, porque dele procedem as fontes da vida. Eu gosto de comparar o nosso coração, ou a nossa mente, como um jardim com um terreno muito fértil. Aquilo que você plantar ali, vai produzir, vai gerar fruto. Só que nós precisamos limpar as ervas daninhas que crescem ali. Nós precisamos fazer limpeza nesse jardim. Então, o coração, ele é o centro da nossa vida. Ele é o painel de controle. Ele representa o centro da nossa personalidade. Quando aqui está falando de coração, ele está falando da nossa alma. A alma nada mais é do que a mente, vontade e as emoções. Quando eu falo de mente, eu falo de memórias. Quando eu falo de mente, eu falo de pensamentos. Então é o painel de controle. São os impulsos dos meus desejos. Ele fala para guardar tudo isso. Guarde. Ele diz assim, olha, isso é a fonte da vida. Tudo que sai de uma pessoa, atitudes, palavras, comportamentos, vai ter origem de onde? Do coração.
Jesus diz assim que o adultério, os maus desígnios, é de onde? A gente bota a culpa no capeta, mas Jesus disse que a fonte é no coração. Depende o que a gente alimentar aqui. Na psicanálise a gente fala assim, vem como sintoma. Um coração que guardou mágoa, ele está cheio de raiva, ele vai ter comportamento raivoso. Ele vai expressar em atitudes bruscas, irritadiças, ansiosas. E esse texto está falando sobre uma ação preventiva. Guardar é um estado de vigilância constante, como você vigiar os portões de uma cidade que guarda um tesouro. Como vigiar um jardim, quantas mulheres aqui gostam de flores, de plantas? É guardar com cuidado aquele vasinho que tem memória, muitas vezes emocional, Então é guardar ali, controlando tudo que se ouve e o que se vê. Por que o que se ouve, o que se vê, o que se medita? Porque isso são sementes. Tudo que você vê, os olhos, eles são extensão do nosso cérebro. Nós vamos mandar lá para a nossa caixinha de memória o que nós assistimos, o que nós ouvimos do outro, o que nós ouvimos no noticiário, o que nós ouvimos de pregação, o que nós ouvimos de bom ou de ruim. Ele vai entrar e ele vai produzir algo. Aí cabe a você escolher o que vai ser armazenado e o que você precisa tirar. Isso eu não quero que fique aqui. Isso eu preciso tirar de dentro de mim. Então é uma aplicação muito prática esse texto traz para nós. Encher a mente com o que é puro, com o que é bom, com o que é justo. Paulo, ele nos orienta sobre o que nós devemos pensar. Nós devemos pensar em tudo que é puro, que é bom, que é amável. Se tem virtude, que isso ocupe o vosso pensamento. Não é assim que está dizendo lá? Então, esse texto, ele vem destacar para nós a saúde espiritual e emocional que vai depender dessa vigilância, que vai depender de guardar esse tesouro que aqui está descrevendo como coração. Nós muitas vezes falamos sobre a nossa vida emocional e nós falamos sobre a nossa vida espiritual. Queridos, somos corpo, alma e espírito. Somos espírito, alma e corpo. Vamos pela ordem de importância, Na verdade, nós somos esse todo. Se o teu corpo adoecer emocionalmente, você pode adoecer. Se você estiver doente emocionalmente e espiritualmente, você fica abalado. Muitas pessoas no estado de depressão, ela tem ela tem uma sensação como se ela estivesse desconectada de Deus. Por quê? É demônio? Não, ela está doente. Então, eu creio que é algo muito importante para nós meditarmos sobre isso, sobre essa realidade. Nós estamos num mundo caído. Aqui ainda não é o céu. Desse lado da eternidade, Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que era para que nós tivéssemos um bom ânimo. Não é um ânimo qualquer, é um bom ânimo. É um ânimo com excelência. Como é que eu tenho um bom ânimo se eu guardar coisas ruins no meu coração? Entende? E Jesus diz assim, por que eu preciso ter bom ânimo? Porque Ele venceu o mundo. Amém. Nós também vamos vencer. Amém. Nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Mas o fato de termos a Jesus não nos dá imunidade de nada nessa terra. Não nos dá. Uma coisa é passar pelas dificuldades sem Jesus. Outra coisa é passar com Jesus. A palavra no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale, o vale da sombra da morte, os lugares sombrios, escuros, profundos, diz o quê? Tu estás comigo.
Esse é o nosso consolo. Amém, queridos? Hoje eu quero trazer para vocês 3 personagens ou 3 situações que vão falar das questões emocionais na Bíblia. De homens, grandes homens de Deus passaram por isso. Eu poderia aqui, e eu confesso que eu tive uma certa dificuldade, né? Sobre quem falar. Nós poderíamos falar de Jó. Nós poderíamos falar de Davi. Nós poderíamos falar de Jonas. Esse é um personagem interessante. Nós poderíamos falar de Moisés, Jeremias, o profeta chorão. Nós poderíamos falar do próprio Jesus. Ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Tem noção de que dor da alma é essa? Jesus passou por isso. E eu quero falar com vocês de Elias, o nosso primeiro personagem para nós meditarmos. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu vou ler do 3 até o 8. Primeiro Reis 19. Você achou? Diga amém. Glória a Jesus. Diz lá assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Até aí. Queridos, pensa num homem que ele viu milagres. Pensa num homem que a Bíblia diz que ele orou para que não chovesse e durante 3 anos não choveu. A Bíblia diz que ele foi conforme a palavra dele, não foi a palavra de Deus que ele determinou que não houvesse chuva. Tem noção de poderoso era esse homem? Esse homem desafiou os falsos profetas. Ele orou e o Senhor fez vir fogo do céu. Esse homem matou muitos falsos profetas. As pessoas nessa época tinham medo de Elias. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha ali intimidade, era assim, com o Senhor. Ele não era um crente fraco, não era pouca coisa. E de repente esse homem diz: basta, cansei. É interessante, muitos fazem esse comentário, né? Ele enfrentou tantos homens, mas foi uma mulher se levantar, ele teve medo. Ele fugiu da Jezabel, que ameaçou ele de morte. Então ele enfrentou, ele viveu muitos milagres, ele teve vitórias espirituais gigantescas, mas Elias, entre aspas, quebrou emocionalmente. Eu fui corredora por uns 3 anos, e quando a gente não consegue terminar o percurso, a gente fala quebrou na corrida. Elias quebrou emocionalmente. Ele não deu conta, ele foge, ele se esconde, ele pede a Deus a morte, ele diz: basta,
tira a minha vida, para mim chega. Isso é sintoma de depressão, desejo de morrer, que para o crente vem disfarçado assim, ai Senhor, bem que o Senhor podia, né? Ele foge para um deserto, ele se isola, isolamento, sintoma de depressão. Ele deita debaixo de uma árvore, esta, acredito eu, ser uma planta, e ele dorme. O depressivo, ele fica desregulado muitas vezes no seu sono, dorme demais ou tem insônia, e ele dorme. Queridos, e assim, tem algo muito precioso que esse texto nos ensina: experiências espirituais intensas não nos torna imunes emocionalmente. Você não é crente? Como assim? Gente, uma vez eu estava com alguns sintomas, há muito tempo atrás, e eu sentei na frente, no consultório do médico, e eu disse, eu estou sentindo isso, a minha mente está dessa forma, o meu sono está dessa forma, eu estou muito esquisita. Ele olhou para mim e falou, mas isso é depressão. A fala dele foi pior do que o que eu estava sentindo. Por quê? Preconceito. Como assim que eu estou com depressão? Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma pregadora da palavra, eu oro por pessoas. Aqui dentro começou a fomentar questionamentos, como assim? Como eu? Mas hoje eu pergunto, por que não eu? Elias passou por isso. E nós podemos observar como Deus lida com ele. Se fosse nos dias de hoje, eu fico imaginando essa cena, olha só, o anjo traz para ele pão assado numa pedra. Eu acho que era o que de melhor tinha na época, nós não temos noção do que é isso. O anjo desperta ele olha para o lado, e imagina o cheiro do pão quentinho, e um jarro de água. Se fosse hoje, seria um sanduíche e uma Coca-Cola. Eu penso. Ele precisava se alimentar. Ele estava sem comer. Deus, Ele não é como os amigos de Jó, que vai perguntar, mas cadê sua fé? Ué, mas não foi você que orou para vir fogo do céu? Não foi você que acreditou, que desafiou o rei? Como assim você está nesse estado? Homem, levanta. Não é assim que a gente fala? Gente, para com isso. Ai, você é tão bonita. Olha, a família é tão linda, filhos tão lindos, e está aí. Que isso? Deixa disso. Como se a pessoa estivesse nesse estado por própria vontade. Não é assim? Deus não nos trata dessa forma. Deus cuida. Deus não repreende. Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele vem, Ele traz consolo. Deus, Ele envia anjos. Deus, Ele envia provisão, Ele envia suprimento. Deus, Ele vem e fala, olha, vai morrer não. Eu vou esperar você descansar, o que você tem é um esgotamento. Deixou ele dormir mais um pouco, daqui a pouco o anjo volta, desperta ele de novo, dá mais comida, dá mais água para ele e fala, você tem uma caminhada ainda, uma jornada, não é a sua hora. Eu quero liberar essa palavra para você, não acabou o que Deus tem para a tua vida ainda. De repente você esteja só cansado. E Deus tem paciência para te esperar descansar. E no teu descanso, Ele envia anjos para prover o teu respeito. Cansaço não é pecado, amados. Esgotamento não é falta de fé. É sinal de que nós somos humanos. Ter a Jesus não nos faz super nada. Nós precisamos aceitar a nossa humanidade, somos falhos. Estamos indo para um lugar perfeito, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais noite. Mas enquanto estamos aqui,
de passagem, aqui haverá noites escuras. Aqui haverá dias sombrios. Aqui haverá cansaço. Mas eu não quero te desanimar, o Senhor é contigo, amém? Ele não nos deixa. Talvez você entrou aqui nessa noite num estado como Elias, servindo, lutando, tentando ser forte, mas por dentro você está abatido, você está exausto. E o Senhor manda te dizer: descansa. Aleluia. Isso não é o fim. O Senhor manda te dizer: eu cuido de você. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. Ele não nos deixa nesses momentos. Glória a Deus. O segundo texto que eu quero meditar com os irmãos está lá no Salmo, capítulo 42, o verso de número 5. Salmo 42, verso de número 5. E nós temos a tendência a achar que todos os salmos é escrito por Davi, né? E eu me lembrei desse salmo e eu ia falar que foi Davi. Não foi Davi que escreveu isso aqui. Todos acharam, amém? Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse salmo, ele foi composto pelos filhos de Corá. Era um grupo de levitas, eles eram responsáveis pela música e pela adoração no templo. E no templo de Jerusalém. E esse salmo, ele vem expressando um intenso anseio pela presença de Deus. Pensa um adorador sem adorar. Pensa um músico sem tocar o seu instrumento. Então, esse texto deve ter sido escrito por um levita que estava exilado, afastado do santuário, afastado da sua missão, afastado do seu chamado, relatando aquilo que nós vamos chamar de uma noite escura da alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Esse é um clamor honesto de adoradores em profunda angústia. Você é um adorador? Eu falo assim, eu não sou uma musicista, não acho que eu canto, mas eu sou adoradora. Eu tenho um coração que adora ao Senhor, que almeja pela presença dEle. E esse texto nos mostra, então, esse adorador em profunda angústia, enfrentando o quê? Um desânimo e uma depressão emocional. O que eu gosto na Bíblia, nós vamos ler aqui, nós vamos meditar em 3 personagens. E Deus, Ele não age da mesma forma. O primeiro, que foi Elias não teve um posicionamento junto a Deus. O próprio Deus veio socorrer Elias. Aqui, o adorador, vamos colocar assim, ele se posiciona a ter um diálogo com o seu interior, e ele se posiciona a ter vamos dizer, um alto ânimo. Ele dá ordem à sua alma, ele traz a memória, ele fala, eu ainda o louvarei. Ele tem esperanças, porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Então, ele é um diálogo que esse salmista faz em meio a esse sentimento de aflição. Ele não se posiciona de uma forma passiva, ele confronta as suas emoções, a sua alma abatida, a sua alma perturbada, e ele questiona, dizendo, por que você está abatida? Nós temos um diálogo interno.
E muitas vezes nós precisamos nos questionar: por que eu estou sentindo isso? Por que a minha alma está aflita? Qual é o acontecimento que me deixou assim? E ele tem uma esperança ativa. Ele diz para a sua alma: espera em Deus. A minha esperança está no Senhor. É uma ordem que Ele dá a si mesmo, uma exortação de perseverança e fé. Ele tem certeza, ele não vai se entregar a essa dor não vai me ter. Eu tenho essa dor, mas essa dor não vai me ter. Eu considero que ele está num estado mediano. Porque existe um estado emocional que a pessoa já não consegue ter esse diálogo. Ela precisa de ajuda externa. Ela precisa de uma medicação. Queridos, em nome de Jesus, se você precisa de medicação, você precisa de medicação. Não repreende isso em nome de Jesus. Eu não vou tomar ansiolítico. E aí fica aí tudo agitada, cheio de ansiedade. Remédio, amados, muitas vezes, em determinados casos, é a graça de Deus para nos dar qualidade de vida. Não é do diabo. Deus deu sabedoria ao homem para nos auxiliar. Eu sei que muitas vezes não se adapta com um, vai pedindo orientação para Deus. Existem casos que não precisa chegar a esse ponto. De verdade, sou contra a medicação. Existem casos que a pessoa precisa de medicação. Tem pessoas que chegam a mim num estado que ela não consegue conversar. A mente não funciona, ela precisa ser medicada para fazer terapia. Esse texto nos fala sobre o louvor futuro. Ele diz assim: eu ainda o louvarei. Ele diz assim, ele está revelando uma fé inabalável. Ele confia que essa situação ela é difícil, mas ela não é o fim. Existe um socorro de Deus que vai trazer alívio. Mais lições para nós. Ele não ignora o que sente. Ele não finge que está tudo bem. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Sorri em público, mas quando entra dentro de casa e coloca a cabeça no travesseiro, só o Senhor sabe como está o interior. Ele não finge espiritualidade. Ele conversa com a sua própria alma. Você sabe o que é isso? Isso é maturidade espiritual. Maturidade. Não negar o que você sente. Muitas pessoas, elas adoecem por aprender a negar os seus sentimentos. Aprenda a nomear, não a negar. Deus, eu estou sentindo isso. Eu aprendi uma frase: faça das suas emoções motivo de oração. Eu estou sentindo tanta raiva, mas estou com uma raiva. Vai orar. Deus, eu estou sentindo raiva. Deus, eu ouvi isso do irmão lá da igreja. Senhor, eu não me conformo com isso. Desabafa com Deus. Fala para Deus o seu sentimento. Ele não fica escandalizado, não. Às vezes, se você for contar para um irmão, mas eu estou com a raiva da irmãzinha lá, nossa, mas você não canta lá na frente, na igreja? Amados, as nossas emoções nos fazem humanos. O problema é o que você faz com as suas emoções. Não negue o que você sente. Talvez hoje você não esteja cansado como Elias, mas esteja nesse mesmo estado dos filhos de Corá, confuso, entristecido, desanimado. Deus não rejeita nada disso. E Ele te convida a colocar tudo isso na presença dEle. Amém? E, amados, eu quero falar de um último personagem. Estou de olho naquele relógio. Eu tenho até meia-noite, pastor? É? Tá bom.
Quem me conhece sabe quem sou eu à meia-noite. Eu durmo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do 10 até o 18. Eu vou falar de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Amém? E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Todos conhecem a história de Ana, uma mulher estéril, não podia ter filhos, e no Antigo Testamento, a ordem de Deus era o quê? Multiplicar e encher a terra. A mulher que não podia ter filhos, ela era como que amaldiçoada, ela sofria muito, porque ela estava fora desse plano que era a ordem de Deus. E Ana vivia uma dor contínua. Ana era incompreendida. Ana era uma mulher que era provocada por não ter filhos. Ela chorava amargamente. Ela diz no diálogo aqui com o sacerdote: eu estou derramando a minha alma. É de grande angústia e tristeza que é o resultado dessa minha oração. Mas Ana, ao contrário do de Elias, ao contrário dos filhos de Corá, Ana leva a sua dor no lugar certo. Ela leva a sua dor diante do Senhor. Ela faz algo que é decisivo. Ana não finge estar bem. Ana não deixa que a dor dela se transforme em amargura. Porque, amados, o sofrimento, se não cuidarmos, nos deixa pessoa amarga. Nos deixa, como que você quer estar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos? Uma pessoa alegre, sorridente, pessoas do qual as outras têm prazer em estar com você. Guarde o seu coração da amargura. Guarde o seu coração das palavras ruins que você ouve ou um dia já ouviu, que são como ervas daninhas, dentro do seu coração, brotando e trazendo azedume para a sua vida, para o seu comportamento. Então, a Ana derrama a sua alma diante do Senhor, e algo poderoso acontece. Quando Ana sai dali, ela já sai diferente. Ela ainda não tinha recebido a sua vitória, ela ainda não tinha recebido o seu milagre, mas ela sai esperançosa. Independente do que aconteça, o seu interior foi mudado.
Independente se ela ia ter filhos ou não, ela sai dali sorridente. Isso é que é uma oração. Na presença de Deus nós somos renovados. Quando a dor ela é entregue a Deus, a alma encontra um descanso, mesmo antes da resposta chegar. Talvez a sua vitória hoje não seja o milagre imediato, mas a paz que Deus derrama enquanto você espera. É a paz que vem dele, que excede a todo entendimento. Amém? E para a gente concluir, queridos, Deus cuida do nosso interior. Amém? Deus cuida de Elias quando ele estava esgotado. Deus restaura a alma que está abatida. Deus acolhe a dor que é derramada diante dele. Vitória também é continuar. Vitória é não desistir. Muitas vezes nós precisamos fazer pausas. Desistir jamais. Muitas vezes pausas para um descanso. Nós vivemos em dias em que, eu não sei vocês, mas todo mundo que a gente encontra, e aí, tudo bem? Ai, uma correria, né? Todo mundo está numa correria. Ixi, uma canseira, gente, não consigo. Amados, planeje o seu dia de forma que você tenha pausas. Ou uma pausa. Cuide de você. Cuide da sua vida com Deus. Para que tudo não vire nessa roda mecânica. Até as orações podem virar mecânicas. Jesus faz um convite a nós. Em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele diz assim, olha, lance sobre mim o seu fardo. Você entrou aqui sobrecarregado nessa noite. Jesus diz a você, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz assim, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Ele não fala de um descanso físico. Jesus diz, vinde a mim e você vai encontrar descanso para a sua alma. A palavra de Deus, o Senhor, se importa com o nosso estado emocional. Talvez você entrou aqui cansado como Elias, abatido como o salmista, ferido como Ana, e hoje Deus te chama, não para provar a sua força, mas Deus te chama para cuidar de você, para trazer o alívio sobre os seus ombros, para que você receba cuidado e atenção especial dEle. Você precisa de uma vitória hoje? Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Na minha meditação de hoje, o Senhor me trouxe uma palavra. Está lá em Hebreus e eu não vou lembrar o endereço certo. Está lá, você procura que vai estar lá. Aonde o escritor de Hebreus, ele diz assim que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Sofrimento tem propósito, queridos. Nós não queremos sofrer. Estudiosos falam de quantas pessoas no estado de depressão rendem a sua vida a Jesus. Porque é um estado de total vulnerabilidade, não tem mais para onde ir, eu preciso me agarrar ao Senhor. Toda dor, pode pegar, todo sofrimento tem um propósito. O que nós temos aprendido com os nossos sofrimentos? Jesus aprendeu a obediência. Talvez esse sofrimento é o grito de desespero da sua alma.
para o Senhor dizendo assim: perdoa quem te feriu, porque isso está envenenando seu coração. Talvez esse estado emocional que você se encontra hoje, é o Senhor, Deus nos fez com mecanismos, amados. Talvez a raiva que você está sentindo, é o Senhor te mostrando: olha para dentro, tem coisa aí, gerando fruto ruim, gerando fruto amargo. Deixa, de repente, companhias ruins, deixa de ver o que você tem visto, deixa de dar ouvidos àquilo que você tem ouvido. O Senhor traz alertas para nós, de perdão. Aprenda a amar, aprenda a obediência com as coisas que você sofre, aprende o amor, aprende a aceitação, aprende o perdão, aprende a ser como Jesus. O maior objetivo do Pai para as nossas vidas nessa terra é nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus. É nos render nessa noite e dizer: Senhor, eu estou aqui. Coloque a sua mão no seu coração. Comece a falar com Ele. Diga ao Senhor: olha, eu não estou entendendo muito bem. Ilumina minha mente. O que o Senhor tem tentado me ensinar que eu não tenho visto. Pede a Ele cura nessa noite. Pede a Ele alívio dos fardos nessa noite. Jesus se faz presente no nosso meio. O Espírito Santo está aqui para tirar todo o peso da sua mente, toda a mente perturbada, toda a insônia, depressão, ansiedade. O Senhor passeia, trazendo cura. O Espírito de Deus está aqui. Creia nisso, amado. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Ele ministra graça no nosso meio, mostrando sua graça. Aleluia, e aleluia, amor. Senhor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Creia, creia. Cante. O Espírito de Deus está Cante de aqui. todo o seu coração, Ele está aqui operando. Operando em nossos corações. Ele traz vida onde há morte. Trazendo sua vida e poder. Glória a Deus. Ministrando sua graça e amor. E o resultado é que os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Glória a Deus. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Nós rendemos a Ti a nossa gratidão, Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio,
O Senhor nos garantiu na sua palavra que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, o Senhor se faria presente. E nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor se faz presente no nosso meio, operando sinais e maravilhas nessa noite, e que a Tua palavra está renovando mentes nessa noite, trazendo esperança, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo alento, trazendo iluminação, trazendo clareza, Senhor, nos lugares escuros da alma. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa luz, Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, que a Tua presença venha tirar os fardos, venha tirar a correria, venha tirar o peso e venha trazer descanso para a alma, Senhor. Nós nos aproximamos de Ti nessa noite, com a Tua mansidão e o Teu domínio, com a Tua humildade. Nós queremos aprender, Jesus. Nós Te bendizemos nessa noite, nós Te louvamos pela Tua palavra, nós Te louvamos pela Tua presença e por aquilo que fazes no nosso meio, no nosso interior. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga glória a Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia, toda glória e honra sejam dadas ao nosso Deus. Amém e amém. Pastor Guilherme, muito obrigada. Helena, glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Aleluia. Obrigada, pastor. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus nessa noite? Nossa gratidão pela irmã Valdirene, pela ministração, também ao pastor Júnior por estar aqui conosco, né, por esse tempo. Todos os irmãos da primeira igreja, né, a igreja mãe, né, a nossa gratidão. Todos nós estamos saindo daqui super, hiper, mega abençoados, né, edificados pela palavra do Senhor, né. Queridos, continuar orando, né? Não sei se a Lau está hoje aqui com a gente. Tá? Ô, glória! Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Lau? Aí, ó. Glória a Jesus. Todos nós estamos felizes pela vitória, né? Da nossa irmã. Que Deus continue abençoando poderosamente, né? Seremos despedidos, né? Com a bênção apostólica, né? Eu vou convidar o pastor Júnior para nos dar a bênção. Mais uma vez, obrigado pela humildade de estar aqui conosco. Conte sempre com as nossas orações. Amém. Com o apoio da nossa igreja também. Meu Deus. E que o Senhor os acrescente mais e mais. Amém. Que Ele continue com todos vocês. Amém. Né? Da primeira, fazendo prosperar as obras das mãos dos irmãos. Amém. Né? Amém. Mais uma vez, a Val, obrigado. Uma correção, né? A Val já é pastora, gente boa, é pastora. Só que está passando pelo processo, né? Pelo Vale da... É vitoriosa. Estou brincando, né? Ela é candidata ao ministério da nossa denominação, mas ela já é pastora, porque quem é casado com pastor é pastora, né? Amém. Pegou a visão, né? Pegou a visão. Então vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Amém. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar. Estenda as tuas mãos. Amado e querido Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te damos toda a gratidão, porque o Senhor falou conosco através da palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, de louvor, esse tempo de comunhão com os irmãos.
que sobre esta igreja esteja estendida a tua glória, o teu poder, a tua presença, sobre a vida do pastor Guilherme, sobre a vida da Helena, sobre a vida desses membros dessa igreja, que a glória venha sobre eles, que haja avivamento nessa igreja, que haja um fogo do céu nessa igreja, queimando no coração, uma paixão pelo teu nome. Nós agradecemos a ti por tudo isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós. E toda a igreja diz amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe.